E aí, gente, beleza? Hoje quero fazer uma pergunta muito importante para você, que é: você crê em Deus? E, na verdade, é muito difícil a nossa geração, ou até quase todo o Brasil, dizer que realmente não conhece Deus, ou até que não sabe de nada sobre Jesus. Nós sabemos por dados que a maioria dos brasileiros se diz ser cristão. E por causa disso, grande parte da nossa geração praticamente nasceu na igreja. E isso fez com que nós nos tornemos familiarizados com o cristianismo, familiarizados com Cristo. Mas o problema é que isso não significa conhecer a Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Sobre será que nós de fato conhecemos o Deus que nós dizemos seguir? Ou apenas estamos acostumados a ouvir falar sobre ele? E para falar sobre isso, eu quero falar sobre a história de dois homens que tiveram essa mudança de conhecimento sobre Deus. E sobre o que aconteceu no meio dessa mudança. O que gerou essa mudança. E como que nós precisamos tê-la na nossa vida. O primeiro homem é Jó. Eu já falei dele aqui um monte de vezes no canal. Eu acho que é uma das histórias mais interessantes e um dos livros mais sábios de toda a Bíblia. E com certeza dá para dissecar muito sobre ele. E nessa história vocês já devem conhecer. Jó era um homem justo e íntegro que se apartava do mal e Deus permitiu com que o diabo tirasse todas as suas posses, suas riquezas, seus servos e todos os seus filhos. E além disso, até sua saúde. Eu já falei um pouco sobre esse livro. Nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, fica aqui minha recomendação, caso você queira saber um pouco mais sobre ele. E talvez eu até grave um vídeo inteiro só sobre o livro de Jó, porque sinceramente é um dos livros que eu mais gosto. Mas o que eu quero trazer aqui é a parte do livro que é exatamente o meio, onde nós vemos Jó exatamente nessa situação onde ele perdeu tudo, onde ele não sabe realmente se deve confiar em Deus. Ele está numa montanha russa de emoções. Ele não sabe se deve, se não deve confiar em Deus, se Deus é bom ou se será que ele não é. A questão é que em quase todo o livro nós vemos Jó num diálogo com alguns amigos dele, e nesse diálogo Jó confronta e questiona Deus. Ele coloca pra fora toda a angústia que tem no coração. Ele começa a perguntar por que eu, sendo justo, sendo fiel e seguindo a sua vontade, me foi tirado tudo. Mas até os ímpios, até aqueles que são contra a sua vontade, eles têm vidas melhores que a minha. Eles são mais felizes do que eu. Ele acredita que Deus está vendo Jó como seu inimigo. Ele não sabe a conversa que ocorreu no começo do livro de Deus com o Satanás, mas ele sabe que aquilo veio por causa de Deus. Jó questiona e confronta diretamente Deus. Mas a questão é que Deus não tem medo de ser confrontado. Muito pelo contrário, ele prefere ser confrontado nesse caso. Porque o que ele não gosta é de falsidade. Então Deus não deixa Jó sem respostas. Muito pelo contrário, ele responde Jó. Outro homem que teve um encontro com Deus, que confrontou ele, só que dessa vez um pouco mais literalmente, foi a Jacó. Em Gênesis 32, nós vemos Jacó voltando para sua casa, voltando para sua família, mas temendo ainda o seu irmão, porque a última vez que ele viu Esaú estava querendo matá-lo. E nesse caminho acontece o seguinte: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não mais será Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Na verdade, esse não foi nem o primeiro encontro que Jacó teve com Deus, mas com certeza foi o mais importante.
Quando nós vemos toda a trajetória da vida de Jacó, nós conseguimos perceber que ali ele encontrou exatamente o que estava procurando. Alguns estudiosos acreditam que esse homem que lutou com Jacó era, na verdade, Jesus, antes de encarnar como menino para vir salvar nós. Antes disso, ele tinha vindo como esse homem. Porque que outro homem que teria a autoridade de Deus e seguiria a Deus? Mas o que essas duas histórias têm a ver? E por que elas são importantes? Porque assim como esses homens fizeram, nós precisamos confrontar Deus. Nós precisamos lutar com Deus. E não me entenda mal, mas quantas vezes você se sentiu magoado por alguma coisa, realmente não sabe o porquê que aquilo aconteceu e fingiu que estava tudo bem? Quantas vezes você fez alguma coisa achando que estava fazendo certo, mas deu errado e você não perguntou para Deus? Quantas vezes você realmente ficou em dúvida sobre a existência de Deus e teve como resposta não, eu estou viajando, ele deve existir sim. Mas essa afirmação é quebrada quando nós vemos que a fé é a firme certeza daquilo que nós não vemos. Cara, uma verdade, quando testada, se mostra o porquê ela é verdadeira. Então, por que você nunca testou Deus? Cara, você não vai gastar sua vida inteira acreditando, fazendo coisas que você nem tem certeza se é verdadeiras. Por que a religião certa não é uma religião que acabou lá em 1472? Por que a teoria da evolução não é correta? Por que os argumentos de tantos ateus não são verdadeiros? Por que a Bíblia é tão importante? Por que ela não é só um livro? Por que me ocorre tantas coisas ruins, tantas coisas que eu não gosto? Por que Deus não me responde? Por que Deus não realiza aquilo que eu peço tanto? E não faça essas perguntas para um livro, não faça para um vídeo, não faça essa pergunta para uma pessoa, mas faça diretamente para Deus. Porque Deus não se sente mal em ser confrontado. Muito pelo contrário, ele responde. E se você realmente pediu isso, se você realmente questionou isso, mas não obteve uma resposta, de duas uma. Ou você não tem ouvidos para ouvir, ou você não pediu com fé. Porque não adianta nada você questionar tudo, mas esperar que esteja errado. Porque aí você mesmo pode se enganar, dizendo que, eu sabia, não é verdadeiro. Mas na verdade isso também não impede Deus. Mas isso é importante porque é exatamente esse ponto que nos muda, que nos leva à não familiaridade, mas sim à intimidade com Deus. Nós conseguimos ver em Gênesis 32, no mesmo capítulo em que Jacó iria brigar contra Deus, lutar com Deus, ele começa uma oração. E olha só como ele começa. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Jacó pode perceber que ele demora para ter Deus como seu Deus. Até ali, Deus ainda era só o Deus de seu avô e o Deus de seu pai. Será que Deus ainda é o seu Deus? Ou é o Deus do seu pai? Ou da sua mãe? Da sua avó? Do seu avô? Do seu tio? Da sua tia? E que por causa disso, você está simplesmente acostumado a ouvir falar de Deus, a ouvir outras pessoas falando sobre quem Ele é, mas você não tem a sua experiência com Ele. E é por isso que após esse encontro que nós temos com Deus, e é por isso que após esse questionamento que nós fazemos a Deus, nós conseguimos chegar à mesma conclusão que Jó teve. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você realmente tem certeza da sua fé? Você realmente tem certeza do Deus que você acredita que Ele é? Mas se Deus é de fato verdadeiro, se tudo o que está escrito na Bíblia é verdadeiro, como que nós podemos viver da mesma forma? E se você se sentiu motivado a fazer esse questionamento a Deus, eu só te deixo um aviso.
você vai conhecer um Deus que você nunca havia conhecido. Até porque também Deus é infinito. Sempre tem alguma parte mais profunda para conhecermos dele. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele tenha te motivado de alguma boa forma. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Espero te ver aqui mais uma outra vez. E falou!